culto com o tema O que é ser igreja? E vamos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, ser igreja é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É cumprir o que Ele nos designou desde o princípio, quando fez o homem à sua imagem e semelhança. E Ele fez não para que nos parecêssemos apenas exteriormente com Ele, mas já estava em seus planos enviar o seu Filho para que fosse o modelo perfeito a ser seguido. E é através de Cristo que todo o corpo se encaixa perfeitamente. É por meio dele que nós nos tornamos todos um como igreja. E assim como o corpo tem diversas partes e cada parte tem a sua função, cada um de nós também foi concedido uma dádiva. E quando cumprimos o nosso papel, a gente ajuda as outras partes do corpo a crescer e somos edificados. Então não seremos mais imaturos e nem influenciados com ensinamentos enganosos. Ao invés disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Convido você a se colocar de pé e vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, reunidos como igreja. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, Senhor, e também os que estão no caminho. Deus, abençoa o grupo de louvor. Abençoa, Senhor, pregador nessa noite. Que possamos estar com os ouvidos atentos e o coração aberto para as Tuas palavras. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina a sermos mais parecidos contigo, Jesus. Que nos lembremos todos os dias, Deus, o significado do que é ser igreja. Pai, que não venha a ser só mais um culto, mas que possamos voltar de forma diferente para casa, não da forma como entramos. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. E hoje está conosco o pregador Daniel, da Igreja Presbiteriana. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Se você quiser continuar de pé, nós vamos louvar ao Senhor, vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ele está neste lugar, nós cremos mesmo nessa noite bem gelada, né? O Marcos ainda chegou dizendo sempre que a Viva Jovem ou chove ou dá muito frio. Antes é para testar nossa fé. Para nos testar. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E Ele está neste lugar. Você crê nisso? Você crê que Ele está aqui, que Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está ouvindo a nossa adoração, né? Onde estivermos reunidos no nome dEle, Ele estará. E isso para nós já nos basta. A presença do Senhor está conosco neste lugar, por estarmos aqui reunidos por Ele e para Ele. Vamos louvar o Seu nome? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória,
Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, e logo se ouvirá um grito: eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com as chamas acesas. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito: eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com as chamas acesas. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Que a chama não se apague. 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 Não deixe o óleo acabar, 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 não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Glória a Deus. Nós queremos estar prontos, Senhor. Maranata. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Tu és digno. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é
nós te exaltamos, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e os céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e os céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e os céus para sempre. Santo, és incomparável, e não há outro como tu. Reina sobre a terra e os céus para sempre. Todo sempre reinarás. Força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Vamos declarar. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Tu reinas para sempre, Senhor. Tu és digno de receber honra e glória, Jesus. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus.
Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei por onde eu for, Senhor. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor,
louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração, Senhor. Te louvamos porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a Tua
A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. O que dizem os homens quem eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Ponto. Amém. Existe um fundamento, existe algo no qual nós fomos edificados e jamais pode ser abalado. Então não tem erro. Mas nós precisamos aprender como vamos ser edificados sobre esse fundamento. Por isso essa série, o que é ser igreja? Aprender a ser edificado, tijolinho por tijolinho, sobre esse fundamento. Paulo vai dizer em Filipenses 1:6 que aquele que começou a grande obra em nossas vidas, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus diz, depois de uma parábola da viúva e do juiz iníquo, que quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então nós precisamos ser edificados sobre esse fundamento. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, hoje está conosco aqui o pastor Daniel De Luca. Eu gostaria que ele se colocasse aqui na frente. E que ele se posicionasse como uma ferramenta para que Deus continue completando a boa obra que ele começou em nossas vidas, até o dia de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado pela disposição, a disponibilidade. Obrigado pelo ensino que o Senhor tem colocado no coração dele. Obrigado, Senhor. E acima de tudo, somos gratos, Senhor, porque entendemos o quanto somos dependentes da sua palavra, o quanto precisamos ser edificados para que a fé no Cristo, Filho do Deus vivo, seja implantada cada vez mais em nossos corações e nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Então aqui está o teu servo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, para que possamos sair daqui com um entendimento maior, o que é ser igreja. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, igreja. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Uma alegria, quero agradecer mais uma vez o convite do irmão Wagner. A segunda, né? Segunda? A terceira a gente já traz a carta de membresia, pastor, é isso? Ouvi dizer que é isso, né? Então é uma alegria poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus ministrou no meu coração, desde que eu recebi o convite. E veio algo, uma mensagem que eu já tenho comigo já há alguns bons anos. Estava vendo a data dessa mensagem, fazem 4 anos que Deus trouxe. E aí eu senti da parte de Deus de compartilhar com vocês.
né, dentro dessa série, o que é igreja. É uma breve reflexão sobre esse tema tão apaixonante. Agora, qual o motivo do convite, né? Por que eu estou aqui hoje? A parte humana, se a gente for, obrigado, for falar, é um convite que eu recebi do Wagner, né? Eu e o Wagner já nos conhecemos há alguns anos, né? E temos estabelecido uma relação de amizade, e é assim que os relacionamentos acontecem. Ninguém se torna amigo do dia para a noite, ninguém vai estabelecer uma aliança de casamento porque cruzou um olhar no corredor da igreja. Não, as coisas acontecem e os relacionamentos acontecem ao longo do tempo, né? Ainda que talvez se fale do amor à primeira vista, mas não existe casamento à primeira vista, não existe sociedade à primeira vista, não existe igreja à primeira vista. É preciso que haja o quê? O relacionamento. Se eu pudesse elencar a chave de tudo que eu vou falar hoje, e o que é ser igreja, está dentro dessa palavra, relacionamento. Se a gente pergunta e começa a meditar o que é uma igreja saudável, a gente pode elencar algumas coisas. Uma igreja que tem uma boa teologia, uma igreja que tem as finanças de uma forma transparente, que tem uma liderança saudável, e cada um talvez possa dar uma definição diferente do que é ser igreja e do que é ser uma igreja saudável. Eu gosto particularmente quando Jesus diz e afirma, aponta qual é a marca da igreja, qual é a marca dos discípulos. Está lá em João 13:35, diz assim o texto: deste modo todos saberão que são os meus discípulos, se vocês o quê? Amarem uns aos outros. Amar. Aí a pergunta vem: o que é o amor? O que é o amor? Parece ser uma pergunta simples, mas a resposta ela pode variar conforme a pessoa que você perguntou. Talvez se você perguntar para alguém, para um muçulmano radical, ele vai dizer que é matar os infiéis. Isso é amor. Talvez o amor seja para alguns um sentimento, uma sensação, mas o que a Bíblia, o que a Escritura diz o que é amor? E eu compreendo esse amor como uma decisão que é amar a Deus sobre todas as coisas. E de fato a gente só ama o que conhece. Ninguém ama o que não conhece. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí a pergunta que fica é: o quanto nós conhecemos a Deus? Quanto que você conhece a Deus? Esse conhecer aqui, pelo menos lá no grego, ele traz a ideia de uma intimidade que acontece dentro do casamento. Então, não é um conhecer de dar um oi no mercado quando cruza ali no corredor, mas é um conhecimento do foro mais íntimo que o ser humano pode conhecer, pode experimentar aqui. E eu volto a repetir aquilo que eu falei no começo, que como é que é o processo que nós conhecemos alguém? Quando nós estabelecemos um relacionamento e ao longo do tempo, grave isso, ao longo do tempo nós vamos conhecendo a história daquela pessoa. Quais são os seus gostos? Quais suas preferências? O que ela gosta? O que ela não gosta? Wagner gosta do quê? Todo mundo conhece o Wagner. Diz uma coisa que o Wagner gosta. Muito. Todo final de semana ele está alisando, faz storyzinho, né? Agora ela está pronta para viajar. Agora, como é que a gente sabe que o Wagner gosta de moto? Porque nós passamos tempo com ele e conhecemos, trocamos no tempo essa troca de vida. E à medida que nós nos conhecemos, os relacionamentos vão sendo aprofundados. Se o texto diz que Deus é amor, lá em 1 João 4,8, e que esse amor, ele se traduz no conhecimento que nós temos de Deus, a ideia é o quanto que este Deus se revelou na história, de maneira que o seu amor se tornasse conhecido na nossa vida. Essa é a chave, ou é por isso que eu quero caminhar, ou nisso que eu vou caminhar hoje, né? Como conhecer a Deus? E de fato, conhecer a Deus e amá-lo é conhecer a história de Deus. É compreender como Deus se revelou e se revela na história. Eu quero
dividir essa mensagem em 4 atos de amor de Deus. E o primeiro grande ato dessa mensagem é o próprio Deus. Quando a gente olha para Gênesis, nós vemos Deus num processo de se revelar ao homem. Talvez no primeiro momento a gente pense que para eu conhecer mais a Deus eu preciso estudar teologia. Agora, o que é teologia? Teologos. É um discurso, é uma lógica sobre Deus. E de fato, quando nós estudamos teologia, a gente compreende um pouquinho a mais de Deus, mas ela tem um limite. Vai até um certo nível. Sabe por quê? Porque Deus não pode ser conhecido pela lógica. Deus não cabe nas nossas caixinhas. Deus, Ele não cabe nas nossas narrativas bidimensionais. E nós estamos aqui vivendo no tempo. Procuramos, na nossa mente estabelecer lógica ao nosso redor, mas Deus vai além da lógica. Deus, Ele deve ser conhecido e compreendido de uma forma tridimensional, largura, altura e comprimento. Aliás, é uma das orações de Paulo sobre a igreja. Vocês possam conhecer e experimentar a altura, largura e o comprimento, a profundidade do amor de Deus. Então eu entendo que Deus não se conhece única, exclusivamente pela lógica. E eu quero trazer um outro termo aqui que nós conhecemos, que nós possamos, que a gente pode conhecer mais a Deus, que é o drama. Sabe, conhecer a Deus não pela teologia, mas pelo drama. Drama o que é? Não estou falando da pessoa dramática. O que é drama? O que é drama? É um cenário, é um palco onde uma história acontece. Olha lá, Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O grande palco da história de Deus, universo criado. Calvino diz assim, olha, todo mundo é um teatro que exibe a bondade de Deus, a sabedoria, a justiça e o seu poder. Pensa comigo, Deus, quando a gente lê a Bíblia, Deus, Ele se revela na Bíblia de uma forma sistemática. É assim que acontece? Então a gente abre a Bíblia, quer aprender sobre a volta de Jesus. Então tem lá um trecho só sobre a volta de Jesus. Não, agora eu quero conhecer sobre a misericórdia de Deus. Eu vou lá para um outro livro, aí tem uma seção só sobre a misericórdia de Deus. Não, agora eu quero conhecer o pecado. Qual é a história do pecado? Como é que ele entrou no mundo? Ah não, então agora eu vou para aquela parte da Bíblia que fala só do pecado. Agora eu quero saber da misericórdia e do amor de Deus. Não, agora é uma outra sessão só da misericórdia e graça de Deus. Gente, é assim que funciona? Não. Perceba que a Bíblia, ela não é um livro de um conhecimento sistemático, ou seja, desenvolvidos em sistemas. Não, a Bíblia é o quê? É um livro de dramas. É um livro do quê? De histórias. É um livro de narrativas. Narrativas, histórias de homens e mulheres. Chamado de Abraão, Deus libertando o povo do Egito, de repente, e aí é Josué quem assume a liderança mais tarde, leva o povo para a terra prometida, e aí o povo se afasta, Deus levanta os juízes, acaba o período dos juízes, vem o período dos reis, a monarquia, até que tudo se acaba nas duas grandes momentos de êxodo, de exílio, na Babilônia e da Síria. Então veja, não é algo sistemático, mas é uma grande história dramática. É uma narrativa, eventos narrativos onde Deus vai se revelando na história, e à medida que Ele vai se revelando na história e na vida de homens e mulheres como nós começamos e vamos aprendendo sobre a natureza de Deus, sua graça, sua misericórdia, que Deus tem uma lei, que Deus é sábio, que Deus é justo. Então veja que o modo pelo qual Deus se decidiu se deixar conhecer é por relacionamentos. Deus se relacionando com o homem. E como que nós, filhos de Deus, podemos conhecer a Deus? À medida que nós vamos na nossa história e na história dos nossos irmãos e na história narrada nas Escrituras, aprendendo sobre como Deus é. Você está comigo?
Então veja, Deus não se revela fora do tempo. Apesar de Ele ser eterno, Deus se revela dentro do tempo. Lembra como é que foi o diálogo de Moisés com Deus? O que Moisés pergunta para Deus antes da missão? Qual é o seu nome? Lembra lá? Como é que eu posso dizer para o povo quem é esse Deus que me chamou? E como é que Deus responde? Deus responde com um substantivo? Meu nome é esse? Não, Deus ele responde o quê? Como um verbo. Não é o que está escrito lá? Eu serei o que serei. Por que Deus dá um verbo? Pensa sobre isso. Deus não dá um substantivo. Meu nome é Daniel. Daniel é um substantivo próprio, concreto. Mas Deus não dá o nome dele. Deus dá um verbo. E porque Deus deu um verbo, isso tem a ver com a maneira como Ele se revela. Deus não é contido num substantivo. Deus, o nosso Deus é um Deus que Ele é verbalizado. Ele é falado. Ele profere o que? Uma palavra. E essa palavra, quando entra na história, quando entra no drama, vira ação. Então a palavra de Deus, quando entra na história, vira ação. Vira movimento. E essa é a grande revelação de Deus, no teatro, no palco da sua criação. É aqui que Deus se revela. Alguém já fizeram teatro aqui na igreja? Quem já participou ou já viu teatro aqui na igreja? Tá aí, beleza. Agora quem participou de teatro? Quem participa de teatro aqui? Vamos lá, como é que é o teatro? Qual é a primeira coisa que vocês recebem na mão? Um texto, um script, um drama. Mas ele é bidimensional, porque só tem papel e as letras ali. Não tem emoção, não tem experiência, não tem vida, não tem nada. É apenas um papel. Agora, quando esse papel se torna tridimensional, ele vira aqui em cima o quê? Ação. Já viram como é que grava um filme? Luz, câmera e o quê? Ação. Então veja que o roteiro que vocês recebem quando vão para um teatro, fazendo teatro aqui na igreja, ele sai do papel de uma forma bidimensional, ele tem aqui comprimento, altura, e ele vem para o palco, ele assume uma tridimensionalidade, ele ganha trilha sonora, ele ganha atores, figurinos, ganha iluminação, e ganha emoção. Traduz algo que entra na nossa vida e muda alguma coisa. Porque aquele papel, aquela palavra bidimensional, ela entra numa história, se torna tridimensional. Palavra virou ação. Então, de algum modo, Deus escolheu, na sua sabedoria, se revelar exatamente desta forma. De que forma? Quando a palavra entra na história, quando a palavra entra no tempo. Deuteronômio 4:12. Olha que texto interessante. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 4, 11 a 12. Olha o que diz o texto. Então, chegastes... Bota o texto aqui para mim, eu quero ler com vocês. Vê se coloca aí. Deuteronômio 4, verso 11 e verso 12. Olha que interessante esse texto aqui. Olha lá. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu. E estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Sinai. Verso 12. Então o Senhor falou a vocês por meio do fogo. Vocês ouviram o quê? O que está escrito ali? As palavras. Mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Minha tradução diz assim: a voz das palavras ouvistes. Que interessante, palavra tem voz. Eles não viram figura humana, eles ouviram a voz das palavras. Uma palavra que tem voz. Gênesis 3:8, coloca para mim o texto. Vai pegando as ideias aqui. Estão comigo?
Então tá. Gênesis 3:8, coloca aqui. Texto bem conhecido, mas eu quero te dar uma nuance que talvez você nunca percebeu. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. A minha versão é uma outra, é a Almeida, e ela diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Ouviram a voz do Senhor Deus, vírgula, que passeava no jardim na viração do dia. Lá no original não tem essa vírgula. E sabe que os rabinos entendem que quem passeava no jardim era a voz, uma voz que passeava. E eles tiveram medo do quê? De uma voz. De uma palavra que passeava na viração do dia. E aqui está narrando um momento onde Adão e Eva estão fazendo o quê com relação a essa palavra? O que eles estão fazendo? Estão fugindo. Por quê? Porque aconteceu a queda. E o que acontece na queda? Eles perderam a palavra. Gente, como é que Deus criou todas as coisas? Criou com a mão? A não ser o homem e a mulher? Como é que ele criou? Falando. E disse Deus, não é assim? Em Gênesis? Disse. E disse Deus, ou seja, uma palavra que entra na criação e gera ação. Uma palavra que estava embutida dentro do homem, porque o homem na criação, antes da queda, ele tinha um script, ele tinha um papel, um roteiro. Qual era o roteiro? Administrar o jardim. E ele estava lá, no palco da glória de Deus, atuando no script de Deus. Até que Satanás vem e dá uma outra palavra, dá um outro script, dá um outro roteiro. E quando eles abraçam o roteiro de Satanás, perdem o roteiro de Deus. E o que eles estão fazendo agora, diante dessa voz que passeia? Estão fugindo. Por quê? Porque alguma coisa saiu do lugar. E o homem está lá, esqueceu a fala, errou a posição no palco, está perdido. Por quê? Porque ele perdeu a palavra, perdeu o caminho onde ele participava da glória de Deus. Eles compraram um outro texto, eles compraram um outro script falso que era de Satanás, e aí eles entram, e todos nós temos o mesmo processo de crise desde que a queda aconteceu. Agora pensa comigo, será que se Deus não criasse nada, ele seria menos Deus? O que você acha? Será que seria menos Deus? Agora é interessante porque ser criador não é necessariamente um atributo de Deus, porque Deus escolheu criar, porque a criação é o evento da vontade de Deus. Deus poderia ficar na eternidade, na grande comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, suficientes em si próprios, e Deus não precisava de mais nada. Por que Ele criou todas as coisas? E agora preste atenção nisso. Não existe uma carência. Será que Deus era carente? E aí Ele criou porque Ele precisava ser mais amado? Você acha mesmo? E o que me chama a atenção é que nunca existiu uma carência em Deus. Existiu sempre um amor eterno em Deus. A criação é um ato de Deus que decide criar tudo, não porque Ele é carente, mas porque Ele é amor. E esse amor é de tal maneira expresso que Ele cria todas as coisas e dá para quem? Para o seu Filho. Não é o que diz Colossenses 1,16? Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Então essa palavra que entra e traz à existência aquilo que não existe, é fruto de um ato de amor, que traz uma ação naquilo que não existia. E a base de tudo é o amor de Deus pelo seu Filho, em um relacionamento. Deus não criou porque era carente demais. Deus criou todas as coisas porque Ele amava demais. Romanos 1,20 diz assim, olha, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Ele fez. Então, o primeiro grande ato de amor de Deus,
quando a palavra entra em ação e cria todas as coisas, é a criação do universo, que é um presente do Pai para o Filho. E é por isso que Deus nos chama a viver na igreja, no partir do pão, no batizar nas águas, no servir no ministério. Sabe o que é isso? Deus nos colocando no drama da sua glória. Você está aqui porque Deus te chamou e te colocou no papel que você foi criado para fazer, que vai redundar em glória para Ele. O grande protagonista da história é Jesus, e nós somos os coadjuvantes, usados por Deus, onde Deus está escrevendo e realizando uma grande história. Então esse foi o ato da criação de Deus, o primeiro grande ato. E aí eu quero ir para a segunda parte da mensagem, e agora eu quero falar de Jesus. Então Deus cria todas as coisas desandam, e o que Deus faz? Deus vai colocar algo naquele palco, naquele cenário da sua glória, para trazer as coisas de volta para o eixo. Já que os homens lá, quando decidiram improvisar, sair do roteiro, pegar um outro papel que não era deles e fugiram de Deus, o que Deus faz? Deus radicaliza. Ele pega aquela palavra que estava na criação, a palavra que criou todas as coisas, e coloca na história como um personagem. E aí Deus agora vem, por meio de Jesus, como um homem, para cumprir o script que Adão deixou de cumprir. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha a linguagem teatral ali, ó. Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Jesus se esvaziou? Para fazer o caminho inverso de Adão. Adão queria, lembra a proposta de Satanás? Você vai ser igual a quem? A Deus. Ou seja, em outras palavras, Adão, olha só, sai do teu papel e pega um outro aqui que é ser igual a Deus. E Jesus agora se esvazia para mostrar para Adão e para nós qual é o caminho correto. Então ele diz assim: Adão, é assim que faz. Não é ser igual a Deus. E ele se esvazia. Jesus tem sucesso onde Adão e eu e você fracassamos. E quando nós somos salvos, quando a eternidade entra na nossa história, Deus nos puxa para o teatro da sua glória, por meio de Cristo Jesus. João capítulo 1, verso 14. E o verbo, a palavra, lembra da palavra que criou todas as coisas? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E agora está lá a palavra encarnada. E o que ela está fazendo? É o diretor que entrou na história. E ele está revelando quem é o Pai. Jesus não sentou e deu aulas teológicas profundas. O que ele fez? Relacionamento. Com a mulher samaritana, com os cegos, com os leprosos, com os oprimidos, com os ricos, com os pobres, com os rejeitados. Deus está e Jesus está agora revelando o Pai. A palavra entrou no palco, revelando o papel do homem que foi perdido lá no Éden. Deus está agora em Cristo Jesus, trazendo novamente a revelação, e toda revelação ela é baseada num relacionamento com Jesus. João capítulo 1, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E essa palavra revelou aqui, ela pode ser traduzida por contou, por narrou.
Sabe, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós estamos nos relacionando com Jesus, é como se Jesus sentasse ao nosso lado. Vem cá, Wagner, deixa eu te contar um pouquinho mais de como o Pai é. Deixa eu te contar um pouquinho mais do céu. Deixa eu te contar um pouquinho mais do reino. Momentos na nossa história onde Jesus entra e essa história vai revelando quem o Pai é. Não é teologia, é relacionamento. Certa vez, Jesus respondendo a um discípulo, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e 9, Jesus responde a ele dizendo, na realidade o texto diz assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e vocês não têm me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como que tu diz, mostra-nos o Pai? Olhar para Jesus é olhar o Pai. Olhar para Jesus é olhar para a Trindade. Pai, Filho e quem? Espírito Santo. Nosso terceira parte da mensagem. Quem é o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade. Os pais da igreja falavam assim, olha, o Pai é o que fala, o Filho é a mensagem e o Espírito é o meio pelo qual a fala é comunicada. Em outros termos é o seguinte, vocês estão ouvindo a minha voz aqui, porque ela está saindo nesse microfone, e ela está saindo nas caixas. E por que vocês ouvem? Porque o som da caixa chega no seu ouvido. Estão comigo? Pessoal aí do ensino médio, existe som no vácuo, no espaço? Há propagação de som no vácuo? Por quê? Por que não tem? Porque no vácuo nós não temos isso aqui, ó, atmosfera. Então o som ele chega no nosso ouvido porque a onda de som, ela se propaga na atmosfera. Como no vácuo não tem nada, o som ele sai, mas ele não tem um caminho para ele chegar do outro lado. Tudo bem? Agora é interessante porque no grego, espírito é o quê? Pneuma. De onde vem pneumático? Pneu. O que tem dentro do pneu? Ar. Então o som ele passa e a gente ouve porque existe uma atmosfera, um ar que leva o som. Estão comigo? Então veja, no momento que vocês estão me ouvindo, estou eu falando uma mensagem, mas o eu falar e a mensagem que está saindo daqui só chega porque tem entre eu e você, o que tem aqui no meio? Ar. O Pai é o que fala. Quem é a mensagem? Jesus. E como é que a gente entende a mensagem? Pelo ar. Como é que é na Bíblia? Espírito Santo. Por isso que ninguém se converte assim, eu vou me converter domingo. Não funciona. Eu decido me entregar minha vida a Jesus. Querido, vou te falar, não vai funcionar. Não, Daniel, não. Se o Pai não te convencer, é uma conversão apenas intelectual. Ela tem prazo de validade e você não vai continuar. Sinto lhe informar. A verdadeira convicção, ela nasce quando nós, como é que diz a Bíblia? Nós estamos mortos em nossos pecados e Deus nos revive. Quem revive? É Deus, não é nós. Agora, como é que é o processo de ressurreição do morto? Precisa alguém falar a mensagem de Cristo, e quem é que leva a mensagem lá no morto espiritual? O Espírito Santo. Aí sim, a vida eterna acontece. Esse é o papel do Espírito Santo. Jesus fala lá em João 14, 26, olha, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Então, como é que a gente consegue perceber, compreender e entender o nosso papel no grande palco da glória de Deus? Por uma revelação do Espírito Santo. Então, veja bem o caminho do relacionamento. O Pai, na eternidade, cria todas as coisas para o Filho, o grande palco da sua glória. O homem rejeita esta palavra e vai para longe, e Deus pega essa palavra e coloca em ação. A palavra entra no tempo. Jesus veio. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e a mensagem dele é comunicada a nós, domingo após domingo na igreja,
nos cultos de sábado. E quem é que leva a mensagem diretamente lá para o nosso coração? É o Wagner. É o pastor. É eu que vou fazer isso. Quem é? É o Espírito Santo. Só Ele tem a capacidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, quando nós nascemos de novo, esse momento do novo nascimento, nós, perdidos que estávamos, nós somos recolocados no nosso papel, para o qual nós somos criados em Cristo Jesus. E aí o texto diz, a Bíblia fala no Novo Testamento, que aquele que começou a obra vai terminá-la. Ou seja, se Ele te colocou no caminho e no palco da glória, tenha certeza que Ele vai te levar até o final. Não porque você é bom, não porque você é forte, mas porque Ele é bom, porque Ele é forte. Se dependesse da gente, a gente saia daqui pecando e perdia tudo, né, Wagner? Mas Deus nos sustenta. Essa é a garantia, esse é o selo, sabe? Quando nós nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo pode dizer em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí nós chegamos no final da mensagem. Van Roser, um reformador, diz assim, eu falo esses caras porque o Wagner gosta que eu falo. Brincadeira. Mas é interessante que ele diz o seguinte, olha, Cristo fundou uma igreja que é uma companhia. Companhia é uma palavra latina que quer dizer aquele que come o pão junto. É o que a gente faz nos cultos de ceia. É o que a gente deve fazer no nosso dia a dia, comer o pão junto. O que é isso, gente? Relacionamento. Viver na igreja, estar na igreja, é aquele espaço no nosso cotidiano onde nós aprendemos a viver de acordo com o script de Deus, a imitar Jesus pela graça. Uma companhia de santos onde a única estrela é Cristo Jesus. E é tão lindo porque já percebeu como, quem gosta de filme de romance aqui? Filmes românticos. Quem antes de se converter era novelista, vivia vendo novela. Pode levantar a mão aí. A última que eu vi foi Terra Nostra, faz tempo, hein? Entreguei a idade agora, Wagner. Mas já viu como no imaginário secular, como é que as histórias acabam? Sempre tem o quê? Não tem um casamento? Alguém se casa? Alguém finalmente, o casal deu certo. Já viu que tem essas histórias? Então veja que, apesar de que se perdeu um pouco, mas pega os filmes de romance, pega os romances, você vai ver que sempre termina com alguma festa, alguma celebração, algum casamento. Gente, isso tem eco em alguma coisa. Ou a gente não consegue lembrar alguma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar? O encontro de quem? Da noiva com o noivo. Veja que mesmo no imaginário de pessoas descrentes, para elas o final feliz é um casamento. E de fato, nós vamos participar do maior casamento da história. Quando Cristo se encontrar com a igreja. Drama, história, palco, tudo termina num grande relacionamento. Igreja é relacionamento. É lugar para aprender mais de Deus, é lugar para aprender teologia, é lugar para tudo isso aí. Mas se não tiver relacionamento, não tiver amor, não é igreja. O quanto que a gente ama, o quanto que a gente é amado, o quanto que a gente se deixa amar. O quanto que essa marca que Jesus falou, olha, os discípulos serão conhecidos porque eles amam uns aos outros. Um eco daquele amor original, quando Deus olha para o Filho e diz, eu vou criar o universo para você, de tanto que eu o amo. Um eco desse amor, ele deve ser traduzido no amor que nós temos uns para com os outros. Eu quero finalizar com isso. Quando Paulo se dirige à igreja de Éfeso, e ele diz lá em Éfeso 3, capítulo 3, verso 17 a 19,
texto diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, altura e profundidade. Olha aí a tridimensionalidade do amor da palavra que se fez carne e habitou entre nós. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque não é algo entendido com a nossa racionalidade, é algo experimentado. Jesus não é entendido, Jesus ele é experimentado. Não é porque o cara é maior teólogo que já existiu que ele é crente, ou que ele tem a vida eterna, não quer dizer nada. Ainda que seja importante o conhecimento, mas é o amor, é o relacionamento. E Paulo termina dizendo: para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ser igreja é isso, é amar. Falei tudo isso só para falar, pastor, que ser igreja é amar. Falei tudo isso para dizer que igreja é relacionamento, não é clube, não é network. Agora a palavra moderna é network. Não, igreja é relacionamento com o Pai, por meio de Cristo e pela revelação do Espírito Santo, Trindade. Então é um relacionamento vertical, mas horizontal. É a cruz, né? E eu quero finalizar com isso e trazer e deixar essa reflexão, que nós possamos, eu e você, crescer nos nossos relacionamentos. E saber que quando nós amamos, quando nós estendemos a mão, nós estamos vivendo um eco de um amor que foi manifestado na eternidade. E esse amor, ele vem percorrendo a história num relacionamento de Deus se revelando dia após dia, em pessoas comuns como eu e você, chamados, né, de lá para cá, então do mundo para o reino do seu Filho, para experimentarmos esse amor, experimentarmos este relacionamento e vivermos para a glória do Pai. E eu quero orar com você, que você possa fechar os teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos e nos maravilhamos com tão grande amor. Um Deus que não precisava de nada para ser mais Deus. Um Deus que não precisa de nós, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa de nada que nós temos, absolutamente nada. Mas por amor, por se relacionar, o Senhor nos escolheu nos amar. Um amor que não é porque fizemos alguma coisa, mas pelo contrário, a Bíblia diz que antes que nascêssemos, lá na eternidade, o nosso nome já estava escrito no livro da vida. A gente não tinha feito nada, mas o Senhor escolheu nos amar. E a Tua graça e misericórdia nos alcança de tal maneira que, perdidos que estávamos, nos nossos pecados, nos nossos porquês, nas nossas dúvidas, presos num caminho de morte, em viver de acordo com essa cultura maligna que nos rodeia, ainda assim o Senhor foi lá e nos resgatou. O Senhor nos trouxe a compreensão pelo Espírito de uma palavra que se fez carne, que morreu e ressuscitou, e sim, vivo Ele está. E essa palavra que nos alcança, que toca em nosso coração e nos diz: filho, é hora de voltar para casa. Filho, é hora de cumprir o teu propósito no grande palco da minha glória. Que notícia maravilhosa, Deus, saber que os nossos dias não são em vão, que as nossas dores não são um acaso, Deus, e que este mundo não é o fim, não, ele é apenas uma passagem, onde nós estamos representando o Senhor, até o dia em que o Senhor rasgar os céus, dar um fim na história humana, e possamos sim, estar para sempre com o Senhor, a grande união da noiva com o noivo, de Cristo com a sua amada igreja. E a nossa oração nessa noite, Pai, é que Teu Espírito Santo continue comunicando ao nosso coração este grande ato de amor e nos levando a uma vida de resposta a este ato de amor, compreendendo, vivendo, experimentando o que é ser igreja,
não é a parede, não é a placa, não é o cargo, não é o título, não é a posição, mas é relacionamento. Relacionamento com o Pai. Sabe, puxar uma cadeira de manhã e dizer: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu estou com essa dúvida, eu estou com essa dor, me ajuda aqui, Senhor. O que eu faço? Sabe, isso é que é orar em todo o tempo, não é estar de joelhos o tempo todo, mas é estar falando contigo. Um Cristo vivo, um Cristo que está aqui agora. E quando a gente for para casa, Ele também está lá. E na segunda-feira, Ele também vai estar lá, porque é relacionamento. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, e é isso que essa igreja também. Que essa revelação ela venha e seja fortalecida no nosso coração. De tal maneira, Deus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado hoje e para todo sempre em nossas vidas, é a nossa oração. Que Teu nome seja exaltado sempre, Senhor, por meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Queria convidar o louvor, cantar uma canção. Amém? O pastor Daniel De Luca falou algo de novo aqui. Algo que você não sabia. Não, tudo que foi falado nós já sabíamos, mas a forma que ele falou, usando o teatro, o script, deixou as coisas bem mais claras, parece, né? Acredito até que já está na hora de sair uma nova versão DL. Vai sair uma nova versão Daniel De Luca. Mas nos alegra o coração quando o Deus que nos chama para um relacionamento, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele diz algo muito forte também, ele diz que ele nos confiou a palavra da reconciliação. O verbo da reconciliação continua falando através das nossas vidas, de uma forma que a gente vem entender com perfeição o grande plano de Deus que se revelou com tanta inteligência e que muitas vezes nos humilha quando nós entendemos ainda mais. Amém? Tem presente? Então vem. Se tem presente, vem. Para quem é? Para mim? Pastor Daniel, por favor. Alguém pode bater uma foto aqui? Obrigado, pastor, amigo. Obrigado por mais uma vez estar nos ajudando a nos tornar mais maduro como igreja, entendendo o que é ser igreja, conhecendo Deus, conhecendo mais Jesus e o Espírito Santo e ações dele em nossas vidas. Amém? Vamos terminar fazendo desta canção mais uma oração final. Amém? Deus abençoe a todos.
Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. E tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me Somos